Boa noite, aqui é Matheus Rodrigues Quinalha e mais uma vez eu trago uma entrevista direto aqui do Primeiro EREC. A gente tem uma palestra com o engenheiro Luiz Fernando Weiler. Ele é engenheiro gerente de projeto na FG Empreendimentos, que é uma empresa especializada em construção de grandes edifícios. Queria que o senhor se apresentasse assim, para o pessoal, para quem ainda não conhece também a FG e o que vocês estão fazendo e também um pouquinho sobre você. Tá certo. Muito boa noite a todos vocês aí da FUR. É muito bom a gente estar aqui participando com vocês e podendo enriquecer o conhecimento de todos. Eu estou aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A gente pode ter destaque aqui para o nosso pequeno balneário, né, que é um município pequeno, são cerca de 120 mil habitantes, mas ele se destaca nacionalmente com sua construção de edifícios altos. Inclusive, a gente tem um edifício que já teve o título do edifício mais alto do país. Hoje já foi superado por outro construtor aqui da cidade, e a gente fica contente cada vez que isso acontece, porque está enriquecendo também e profissionalizando o nosso setor e demonstrando cada vez mais a nossa projeção nacionalmente quanto à engenharia e técnica. Então lá na FG a gente tem vários edifícios em execução. Hoje atualmente a gente conta com 12 canteiros de obras espalhados aqui pela orla de Balneário Camboriú, e destaque que imóveis de alto padrão com vista para o mar na Avenida Atlântica, né, um por andar, e na Avenida Brasil e Avenida do Estado e Terceira Avenida. Então queria agradecer aí por estar podendo fazer essa palestra para todo mundo. Legal, Luiz. Quando a gente chegou aqui na cidade, assim, me chamou a atenção de mais pessoas, que a gente está em 2016, né, ainda estamos nessa crise, né? Talvez esteja começando a sair, acho que a gente começa a perceber que o fundo já chegou, a gente começa a dar os primeiros passos fora. Mas me chamou a atenção tanto a quantidade de torres que está sendo erguida, ainda várias torres. E uma outra coisa que me chamou a atenção é a esbeltez delas. São torres muito altas e realmente bem estreitas, bem esbeltas. Então, qual que é a dificuldade desse tipo de construção? A gente sabe que é muito complicado, as cargas de vento e toda a parte de rigidez. Qual que é a principal dificuldade? E se alguém quiser ir para essa área, o que ele tem que começar a se preocupar, o que ele tem que começar a estudar desde a faculdade? Qual tipo de especialização um profissional deve ter para entrar numa grande obra dessa? Aqui realmente a gente tem bastante edifícios esbeltos, e isso dá por uma particularidade, né? Quando você tem um terreno que o preço do metro quadrado é muito caro, que a gente tem terrenos aí na Atlântica que giram em torno de 40 mil reais o metro quadrado, e também questão da vista, né? Então começa a ocorrer o empilhamento. Como o nosso plano diretor ele não tem limite de altura, então começa a ocorrer o empilhamento. Agora, quanto à questão de preparação para vir a trabalhar com edifícios altos, executar, isso assim, eu deixei claro na palestra e vou comunicar a todos vocês que não puderam estar aqui presentes, é que assim, os desafios são todos. E na faculdade, para se executar um edifício desse, você sai preparado. Só que você tem que estar ciente e tem que ter entendimento de várias áreas específicas, seja da segurança, legislação, código de postura municipal, planejamento, cronograma. Então você tem que ser um engenheiro realmente. A academia que formar você, ela tem que ser uma academia completa. Por quê? Porque são vários itens que um edifício com a complexidade dessa que você vai executar, são vários itens que você tem que prestar atenção. Se você não conseguir prestar atenção, eles podem causar muitos problemas e inconvenientes para você, para os vizinhos, para o empreendedor. Então é isso aí, a formação, a pessoa tem que ser formado e tem que estar ciente que ele tem que entender todas as áreas. Legal, Luiz. Uma parte também que me chamou a atenção foi que por exemplo, o modo de elasticidade, é uma coisa que a gente acha que é totalmente teórica e nunca vai usar no canteiro de obra, né, na obra em si. E o senhor falou que teve até dificuldade em encontrar profissionais, empresas que faziam esse teste, porque como é uma obra muito complexa, pela altitude, tudo que envolve, então teve dificuldade em encontrar esse tipo de pessoas que fizessem esse trabalho. Então, fala um pouquinho sobre essa dificuldade, um grande empreendimento, e também como algumas coisas que a gente vê na faculdade mesmo tem sentido, né? A gente vai ver algumas delas no canteiro de obra mesmo, né? É isso aí, com certeza. Então, o módulo da cidade ele é primordial nesse tipo de construções, como você fez a última pergunta anterior a essa, quanto à questão dos esforços de vento.
Então, quando tem o esforço de ventos, então, nos edifícios belts, eles são esforços que são consideravelmente primordiais para a estrutura. Então, o que acontece? Começam a ocorrer deformações horizontais excessivas, então é como se a sua estrutura fosse uma estrutura mais flexível. Então, o módulo da cidade ele vai dar rigidez para essa estrutura. Então, ela vai deformar menos, ela vai sofrer menos com os efeitos do vento. Então, a gente começou a solicitar para os fornecedores aqui esse ensaio. Só que as empresas estavam acostumadas a fazer somente o ensaio de compressão. O que ocorreu é que a gente teve que mandar para outra cidade aqui na região, um laboratório de uma universidade, para fazer esses rompimentos. Por quê? Porque a alegação deles é que para fazer o ensaio do módulo da cidade, eu iria ocupar muito tempo o laboratório deles e eles iriam perder produção. Então isso aí começa a envolver e melhorar e qualificar os fornecedores de serviço da região também. Uma outra coisa que chama atenção, que pelo menos a gente ouve muito pouco esse tipo de conteúdo, é sobre logística vertical. O senhor falou que às vezes tem o problema quando começa a construção ficar muito alta e tem só apenas um elevador, você tem que subir uma quantidade pequena de funcionários que leva vários minutos para subir, vários para descer, então você acaba perdendo muito tempo. Então, como que o senhor puder dar uma introdução desse assunto para o pessoal sobre logística vertical? Então, a logística vertical é muito importante porque, tu veja bem, para um edifício de 8 pavimentos, você não precisa ter transporte vertical de pessoas. O que acontece? Normalmente o pessoal está acostumado a subir e descer a escada, então você não tem muito problema, porque 8 pavimentos, a pessoa leva ali 5 minutos subindo a escada, chegou no destino. Quando você começa a tratar com edifícios acima de 20, 30, 40, 50 pavimentos, o teu funcionário, o colaborador, ele não vai subir a escada. Ele vai esperar o elevador, então você tem que ter dimensionado o seu equipamento de transporte vertical para que ele te atenda com um mínimo de eficiência, porque senão começa a ocorrer filas durante o intervalo de expediente, de períodos, porque descer, todo mundo desce, né? Agora subir depois que tem 30, 40 pavimentos, o pessoal não sobe. Então, o que acontece? Começa a formar filas e você começa a perder tempo, né? E isso acaba impactando no resultado, no ciclo de execução de laje, no prazo de obra. Então você tem que dimensionar, tem que saber, ter ciência disso também e tem que deixar bem claro, ou quando possível, tentar implementar esse investimento em logística para que você possa executar uma obra num tempo hábil, né, eficiente. Acho que isso aí vai de encontro que a gente ouviu vários profissionais aqui falando que hoje em dia um dos maiores diferenciais que uma empreiteira pode ter não é só dinheiro, não é só o valor de mercado, mas o tempo que ele entrega uma obra, né? Porque às vezes uma proposta pode ser lutar só pelo valor ali, questões de pouca diferença de valor e não se importar tanto com o prazo de entrega, né? E acho que principalmente grandes empreendimentos desse nível, acho que o prazo é fundamental, né? Sim, com certeza. Então, existe um tempo ótimo de execução, você tem sempre que tentar buscar esse tempo ótimo. Não adianta você, por exemplo, ter um empreendimento que você poderia executar em 24 meses e você querer executar ele em 48. Você vai tornar o seu custo de execução, a administração, o tempo, o consumo, as manutenções, vai aumentar o teu custo. Então vai ficar um empreendimento inviável, tu vai inviabilizar ele. Então você tem que sempre procurar dimensionar o teu empreendimento para o tempo ótimo. Quando não é possível, daí você vai estender um pouquinho. Por isso que é importante esse prazo de execução, também nem muito lento e nem muito rápido, também se você acelerar demais também acaba ocorrendo um gasto desnecessário, então tem que procurar sempre equalizar e procurar o equilíbrio, né? Sim. Luiz, então só para a gente finalizar, para não gastar muito teu tempo, uma coisa também que me marcou, você falou, nada é irrelevante numa grande obra. Cada detalhe importa, porque é repetição, nível acima de nível, durante 300, 400 metros, tem prédios maiores até. Então, quais são, assim, um profissional que já está trabalhando num canteiro de obra de um grande empreendimento desse, ou que pretende, que tipo de detalhes que ele deve se ater, quais são as pegadinhas ali que a pessoa pode ter? Então, todo item, todo o serviço que for ser prestado, que for ser executado, você tem que dar atenção para ele. Porque numa obra que tem uma considerável altura e relevância, todo item é importante. Então existem as pegadinhas, que é a logística. Então se você não se atentar para a logística, você pode se encrencar, porque você não vai conseguir suprir a necessidade. De repente você fecha um contrato de entrega com um cliente
e fecha um contrato de prestação de serviço com um empreiteiro seu. Só que você não consegue disponibilizar equipamento e transporte para a logística dele e acaba se complicando no prazo. Outro item também que você deve verificar também, além da logística, é a questão do sistema construtivo. O sistema construtivo também é muito importante porque você deve verificar qual que é o ciclo de laje que você quer, que você está planejando, e verificar se o sistema construtivo que você está definindo para aquela execução daquela estrutura ou do empreendimento, ele vai se adequar ao ciclo que você pretende. Por exemplo, numa opção entre laje nervurada, laje maciça, laje nervurada com um bloco cerâmico, com um bloco DPS, aí você pode se encrencar. Então tá, Luiz, muito obrigado pelo teu tempo, foi um conhecimento bem válido, né? É uma coisa que não é tão passada em faculdades, a pessoa tem que procurar informações extras mesmo. Então, é isso. Muito obrigado. Tá certo, obrigado a todos e boa noite.